Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, colocando as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas incertezas diante daquele que pode todas as coisas. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando, não só nesse dia, mas em todos os dias dessa semana que se inicia. Que Deus abençoe a todos. O tema do estudo desta manhã é: Jesus voltará. O texto básico está em Atos 1, no verso 11, e a Bíblia em que estamos meditando, Almeida Corrigida Fiel. A palavra assim nos fala: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. O que Jesus disse foi que haverá um dia em que ele irá voltar. Se buscarmos a palavra do Senhor, vamos encontrar os sinais dos tempos ditos por Jesus e veremos que tudo está se cumprindo. E o Senhor usando a natureza para nos alertar de que Jesus está voltando. Foi Ele mesmo que falou que haveria sinais no tempo e que todos deveriam ter cuidado para não serem enganados. Em Mateus 16, verso 13, nós encontramos Jesus nos falando: e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Estamos vivendo os sinais de sua volta, sendo ignorado. Por que será? São tantas as profecias que estamos vendo em nossos dias que você pode questionar dizendo: que são estes sinais? Eu não profetizo nada, pois não sou profetisa, simplesmente me utilizo da palavra para alertar. Temos visto o surgimento de falsos profetas, pessoas que se acham tão importantes e tão poderosas quanto o próprio Jesus. Em Mateus, Jesus nos adverte para que, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso está em Mateus 24, verso 24. Você já encontrou ou ouviu falar de algum? Vemos até pessoas que estão de tal forma iludidas que são induzidas a comprar bênçãos, como se o que vem do Senhor pode ser vendido. Isso é algo que adquirimos por fé e jamais pela vontade de quem quer que seja ou por dinheiro. Haverá outros sinais? Sim. Ligamos o noticiário e o que vemos é dantesco. Terremotos, tsunamis, chuvas torrenciais que destroem cidades inteiras. O céu está claro e, de repente, tudo escurece. E não há tempo para nada fazer. Carros são arrastados, casas são levadas, e ao se contabilizar os prejuízos, vemos que os maiores são o grande número de mortos. Mas o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Quem sabe a resposta não esteja na palavra do Senhor. Vejamos o que nos relata Lucas 21, no verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Estamos vendo isso e até as pestilências. Vimos, há um tempo atrás, o surgimento de um mosquito que transmitia uma doença e que passou a transmitir outra e que até então era desconhecida. Fomos ou não surpreendidos por uma enfermidade conhecida por H1N1 ou gripe suína? Quantos morreram e quem foi a grande maioria dos mortos? Você se lembra? As estatísticas nos mostraram que foram as grávidas.
Voltemos à palavra que foi dita por Jesus e que está em Lucas 21, verso 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. As grávidas foram as que mais sofreram com esta enfermidade. Foram até mesmo impedidas de comparecer ao trabalho e foram obrigadas a se isolarem dentro de casa. Foram momentos de angústia, não só para elas, como para todos os familiares. Muita dor e muito luto, pois muitas morreram com seus filhos. Das que contraíram a enfermidade, só algumas poucas crianças sobreviveram. Em nossos dias, fomos surpreendidos por uma enfermidade ainda pior, que está assolando o mundo, pessoas em confinamento, acontecendo coisas tão terríveis que o mundo está perplexo. Luto generalizado. Se cada um que perdeu uma pessoa querida colocar em suas portas uma tarja negra, poucas serão as casas que não as terão. E agora não são só as grávidas que vão ficar dentro de casa, quem está ficando dentro de casa é toda a população. Ouvimos falar de localidades aqui em Minas Gerais que amanheceu e estava em paz e sem que se saiba como foi completamente destruída, dela nada sobrou. A força das águas e da lama foram tantas que tonéis de aço pesando várias toneladas foram arrastados por quilômetros de distância. Ponte, casas e igrejas foram devastados. Isso aconteceu em nosso país. E até hoje, passados tantos anos do ocorrido, a cidade ainda não foi de todo reconstruída. Tamanha foi a devastação. Quem não se lembra do ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro, que foi devastada por uma tempestade? Cientistas foram ao local buscar explicações que não encontraram. Quando o mar despreza seus termos e avança pela terra com os chamados tsunamis, ficamos todos perplexos. Mas isso também é sinal dos fins dos tempos. A palavra do Senhor Jesus já havia previsto isso em Lucas 21, verso 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Estamos vendo os sinais trazidos pelos astros. Isso, os astrônomos e meteorológicos podem dizer melhor do que qualquer um de nós, mas eles sabem das mudanças climáticas que vêm ocorrendo em todo o planeta. Em Atos, nós vemos que o Senhor faz um alerta referindo-se aos últimos dias, ao nos dizer que eu farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Atos 2, verso 19. Vulcões considerados extintos, em meio ao gelo, explodem fogo, enxofre e larvas escaldantes. São muitos os que preferem ignorar a palavra do Senhor, dando várias e muitas desculpas. Mas irá chegar o dia em que muitos verão acontecer o que nos descreve Atos 2, verso 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Nesse dia, quem conhece a palavra será salvo, porque assim o Senhor continua a nos falar no verso 21 de Atos 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem não tem intimidade para invocar o nome do Senhor, esses não irão saber o que fazer. Nesse dia, poderão vir muitos cientistas querendo dar explicações, mas a palavra nos dá a forma de fugirmos desse grande e terrível dia. Você sabe qual é essa forma? Em se tratando de força da natureza, não há como deter, mudar ou impedir. É só ver acontecer, pois sobre ela só há uma autoridade, aquele que a criou. Jesus estava no mar encapelado, o vento soprava forte, seus discípulos de tudo faziam para impedir que fossem tragados. O barco já quase naufragava quando se lembraram
que Jesus estava no barco, mas que dormia sem se importar com o temporal. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Está lá em Mateus 8, do verso 24 ao 27. Tudo e todos devem obediência ao Pai. E é por isso que a palavra nos fala que todos terão que se dobrar diante dele, porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, verso 11. O Senhor não está dormindo, mas irá esperar que seu nome seja invocado com fé, com certeza do livramento e da salvação. Nesse dia, bastará invocar o nome do Senhor com conhecimento de quem Ele é, e para aquele que clamar, tudo irá se aquietar. A primeira vinda de Jesus foi pré-anunciada desde o princípio dos tempos. Foi aguardada por uns e desprezada por outros. A sua segunda vinda não é diferente. Só que na primeira vinda, ele veio para salvar, tendo dado a sua vida para que isso se tornasse uma realidade. Quanto à segunda vinda, essa já não mais é para salvar, mas sim para julgar. Pois ele veio como luz, mas muitos preferem seguir as trevas. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está lá em João 3, verso 19. Aquele que gosta das trevas terá que nela permanecer. Para estes, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Treva, dor, tristeza, luto e lágrimas os cercará. A natureza foi sempre um correio por onde o Senhor nos manda mensagens. Eu quero que você vá comigo até o Velho Testamento. E lá em Jó, no capítulo 9, no verso 5 e 6, nós encontramos: Ele é o que remove os montes sem que o saibam, é o que os transtorna no seu furor, o que sacode a terra no seu lugar e as suas colunas estremecem. O Senhor comanda a natureza como quer. Ainda em Jó, no capítulo 14, verso 18, nós encontramos: E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. O Senhor irá mostrar estes sinais para alertar a humanidade de que o fim está próximo e que só Ele pode dar um fim a tudo que foi por Ele construído. O Senhor está indignado, pois mesmo com tantas pessoas pregando, levando o nome de Jesus como sendo a salvação, viram as costas e o pecado sempre sobrepuja a moral, a decência e até os bons costumes. E quando o Senhor fica indignado, veja o que acontece. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Isso está no Salmo 18, verso 7. Chegará o dia em que o Senhor determinará seu filho que retorne para pôr fim agora, não aos pecados, mas ao pecador. Pois há uma diferença vital entre a primeira e a segunda vinda. A primeira foi derramar seu sangue como forma de lavar o pecado de muitos, colocando fim ao pecado. A segunda vinda não mais será para salvar, e sim para julgar. E nesse julgamento haverá o extermínio, não mais do pecado, mas do pecador, que rejeitou lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ardente ira do Senhor faz com que a natureza se revolte. Isso é o que a palavra continua a nos dizer, e é através dela que o Senhor nos dará os sinais de seu cansaço por tantos pecados e desobediência. Para demonstrar isso,
retorno à palavra. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías 13, verso 13. E no capítulo 29, verso 6, complementa dizendo: do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento e tempestades, e labaredas de fogo consumidor. Para estarmos livres de toda essa tribulação, temos que estar em constante guerra contra Satanás. Temos que fazer parte do exército daqueles cujo general guerreia contra Lúcifer, como nos fala Isaías 29, verso 7. E como o sonho de uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Temos que guerrear constantemente contra o pecado. O profeta Jeremias teve uma visão do fim dos tempos e pôde ver o porquê de seu acontecimento. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Isso está em Jeremias 4, verso 22. Do verso 23 ao 27 de Jeremias 4, a visão do profeta nos mostra de como será terrível, pois tudo aquilo voltará a ser como antes. Muito pouco restará. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Quando isto acontecer, o povo obediente à sua palavra já não mais estará aqui. Essa grande tribulação atingirá os pecadores e desobedientes. Vejam que a terra voltará a não ter mais forma e estará vazia. Mas a palavra não fica por aí, ela vai mais além. Em Ezequiel 38, verso 20, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Não há a menor intenção de assustar ninguém, mas é assim que o Senhor nos adverte. Naquele dia haverá pranto e ranger de dentes, porque os que não forem salvos serão lançados em trevas eternas, e isso vale para vivos e para os que já tiverem morrido, pois todos terão que enfrentar o grande tribunal, quando Jesus julgará cada um segundo as suas boas ou más obras. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13, verso 28. Todo joelho terá que se dobrar, e toda língua terá que confessar, mas nem todos serão salvos. O povo de Deus será separado e levado para a glória e vida eterna. O Senhor continua usando os profetas para nos alertar. Vejamos o que o profeta Naum nos fala. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Naum 1, verso 5. Todos os que habitam na terra verão, mas o povo de Deus tão somente contemplará, mas nada sofrerá. Mas não há dúvida de que a terra e tudo que nela há irá se derreter. Este será o terrível dia do Senhor.
E nós, o povo de Deus, podemos fazer alguma coisa por você agora, enquanto esse dia não chega, porque naquele dia nada mais nos será permitido fazer, pois estaremos sendo recolhidos e levados para a glória eterna com Jesus. O Senhor se indignou contra aqueles que para ele são gentios, não fazem parte do seu povo, e o profeta Abacuque teve a visão de como será. Descoberto se movimentou o seu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Abacuque 3, do verso 9 ao 12. Veja que os juramentos do Senhor são palavras seguras, portanto se cumprirão. Caso você se recuse a crer nessa palavra, só nos resta lamentarmos por todos que estamos pregando a palavra e mostrando que nos fala os profetas bíblicos. Agora é crer ou não crer. Muitos desses fatos já aconteceram, não como o final dos tempos, mas para mostrar aos incrédulos que o fim está próximo, como uma introdução do que virá e que ele é o único capaz de dominar a natureza. Fatos inusitados vêm ocorrendo. Estamos vendo isso a cada dia. Fatos inexplicáveis de que são jogados sobre várias inócuas explicações, mas ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso está em Mateus 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Para concluir este estudo, vou transcrever a página 299 do livro de minha autoria, Mensagens de Salvação. Tudo o que quero é que aquele que não conhece Jesus venha conhecê-lo, venha entender seu plano de salvação e de ser obediente à sua palavra. Tudo que busco é que haja salvação. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60, verso 2. Quero continuar falando de trevas, pois vemos dias maus, vemos trevas cobrindo toda a terra, vemos povos inteiros em escuridão, pois mesmo na luz do dia vagam de um para outro lado, sem saber onde pousar, sem lugar de descanso, casas destruídas, famílias sem saber onde o seu familiar se encontra, ou sequer sem saber se vivos ou mortos, buscas infinitas. Quando a noite está no seu auge, logo vemos o início da madrugada. As réstias de luz começam a chegar e tomar força, e logo tudo é dia. Quero associar a vida do mundo físico ao espiritual. Para alguém que está em Deus, não há luz capaz de iluminar sua vida. O sol vai surgindo, mas a única coisa capaz de mostrar é a destruição e a perplexidade. Traz desespero aos rostos, e o que os olhos veem se transforma em desânimo, muitas vezes em horror. A tristeza pode invadir o coração dos que estão firmados em Deus, mas o Senhor virá surgindo como o sol na madrugada, e quando ele surge, o que vemos é a sua glória sobre nós. Não temos medo, pois ele é o nosso abrigo, e nos seus braços, lugar em que encontramos refúgio. Se choramos, é recostados no peito de Jesus, e é do Espírito Santo que recebemos consolo.
As trevas cobrem a terra, barreiras que descem dos montes, levando em sua trajetória tudo que está à sua frente, não respeitando nem a natureza, animais, construções ou seres humanos. Tudo que encontra é destruído. Vemos a terra que decide se acamar, mexe de lá para cá, jogando por terra o que foi construído sobre ela. O mar que avança, sem se importar com seus limites. Isso faz com que todos parem para olhar. Ajudar? Como? Enviando bens materiais, isso irá minorar a fome e a sede, mas a perda, o que há que possamos fazer? Os que têm intimidade com o Senhor sabem que só há uma forma de ajuda, a que traz o alento, o conforto espiritual, a que traz consolo, ajuda humanitária, irá reconstruir as casas, irá fazer com que cidades sejam reerguidas, mas não irá ajudar a esquecer o sofrimento, principalmente daqueles que perderam seus entes queridos. Mas a reconstrução espiritual trará a paz e o consolo. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel 9, verso 18. São muitos que acham ter poder de fazer justiça aos necessitados. Confiam no poder do dinheiro, no poder de suas mãos. Quando veem a reconstrução, se ensoberbecem, pois acham que foi através de seu dinheiro e ajuda que mandaram. Só conseguem ver o material, jamais o que foi destruído dentro daquelas pessoas. Abre, Senhor, os seus olhos e olhe para a desolação do seu povo e para o seu templo que está destruído, para o coração que sangra e a alma que chora. Senhor, a nossa justiça não poderá trazer para este povo a sua misericórdia, pois isso não há quem possa fazer a não ser o Senhor. Para quantos falamos, mas poucos são os que entendem. Vale mais um pedaço de pão do que o conforto do Senhor, e sentimos que o Pai é facilmente trocado por algo que necessita ser exposto, pois o pão que alimenta agora, dentro em pouco, já não mais existirá e a fome retornará, mas o pão que alimenta para a vida eterna fará que nunca mais se tenha fome. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, verso 35. Você que sofre, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Come do pão da vida e seja consolado para todo sempre. Que Deus abençoe a todos e que traga sobre nós as suas misericórdias. Amém.